Olá, sejam bem-vindos ao InspiraCast, o primeiro podcast dentro da Mostra Casa Cor Santa Catarina. Eu sou a Jennifer Ribery e com a minha parceira Doris Poli, nós somos arquitetas e idealizadoras deste projeto que já está no seu 6º episódio. E hoje temos convidados super especiais. Estou me sentindo em casa, porque são os nossos professores da época da faculdade. Hoje temos aqui a Marina Otti e o Carlos Barbosa. Obrigada por terem vindo. São pessoas super especiais para nós, porque foram nossos professores, então nos conhecem há um tempinho e não pode contar o que a gente fazia, tá? Sim, pode deixar. Então, primeiro, só se apresenta, mas não conta nenhum podre, só coisa boa. Ah, mas eu só tenho coisa boa. Tudo bem. Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer. Quando eu vim pela primeira vez aqui, conhecer o espaço, vi que eram vocês duas, já mandei mensagem, né? Fiquei lisonjeada com o convite de vocês, da Jennifer, né? Da Doris. Bom, eu sou Marina, sou arquiteta, designer. Eu me formei já faz bastante tempo, né? Mas já fui pequena um dia também e escolhi esse caminho de lecionar em paralelo. Também sempre tive escritório, então amo lecionar, amo compartilhar. E a gente é feliz a gente ver, né, os alunos depois virando nossos colegas, também se dedicando e compartilhando, porque é uma dedicação estar aqui. Então eu tenho mais ou menos essa trajetória de ter o meu escritório, fazer também projetos assim como vocês fazem, mas esse prazer de compartilhar e também passar aquilo pouquinho que a gente aprende na vida prática também passar para os colegas. Carlos, seja bem-vindo. Que alegria ver vocês aqui, né? Nós nos encontramos no primeiro dia, né? Já recebi esse maravilhoso convite das duas, Doris e Jennifer. Eu sou arquiteto, né? Como vocês falaram, há muitos anos, nem vou falar quantos porque fica feio, mas sou há muitos anos. Já fiz mestrado, estou acabando o doutorado agora na UFSC também. Sou professora há muito tempo também das disciplinas de projeto, as duas foram minhas alunas, ótimas. Estou entregando aqui que foram boas alunas. E eu sou coordenador do curso de arquitetura há muito tempo. Então, eu sempre tive esse pé assim, na formação, né? Há 27 anos que eu sou professor da Univale, do curso de arquitetura. E também tenho um escritório que eu sou consultor, que trabalha mais com a parte de meios de hospedagem, hotelaria. E também na parte tem um escritório de arquitetura, que agora está um pouco parado, porque eu estou ficando mais velho, estou cansado também. Mas eu sou coordenador há 10 anos também do curso, então eu acho super bom. Fico super feliz de ver essa preocupação que vocês têm, de chamar a gente aqui para falar de arquitetura, falar da formação de arquitetura, né, que é bem importante. Todos nós, para chegarmos aqui, passamos por um banco. E fico super feliz de ver vocês aqui com sucesso, né, apresentando o trabalho de vocês na Casa Cor. Ah, obrigada. Obrigada. Eu falei, só um pouquinho, eu falei nos bastidores que eu ia te contar uma coisa, eu vou te contar agora. Ai, meu Deus. A influência que você teve no meu comecinho, na tua matéria, foi quando a gente desenvolveu a nossa logomarca. Sim. E eu usei a minha logomarca, que foi você que deu o insight do DP, Sim. por muitos anos. A mesma que eu desenvolvi dentro da sala de aula. Então, eu usei essa logo, eu continuo usando o DP, claro, agora só o desenho dela que mudou, mas ela como desenho que saiu de dentro da sala de aula, eu utilizei por uns 5 anos, mais ou menos. Então, nossa pra você ver como que veio mesmo para a vida prática a parte da faculdade. Obrigada. Que emocionante ouvir isso. Nossa, obrigada por trazer, compartilhar isso. Eu até esqueci de falar, né? Dentro do meu escritório eu trabalho, né, com a parte de comunicação visual, desenho industrial, e foi como eu entrei, inclusive, na Univale, né, Carlos? Verdade. E esse trabalho continuo desenvolvendo dentro da indústria, desenvolvo mobiliário, também identidade visual de feiras. Então era um prazer ver vocês. Aconteceu com alguns alunos, mas eu não sabia contigo, foi uma novidade. Até alguns alunos tiveram mobiliários que eles desenvolveram na aula e depois também foram premiados, hoje são produzidos. Então isso não tem preço, né? Tem muito valor a gente saber que a gente está trazendo para o ensino as nossas vivências práticas e elas são reproduzidas e vocês depois reproduzem também. Então, sinal que está dando certo. É bem legal isso, né? De ver que a universidade não é só academia, né? A universidade, a gente ali tem um curso que produz muita coisa. Como a Marina falou, vários concursos acontecem de mobiliário, de espaços e tal. Isso transforma, vou dar um exemplo, né, prático. Esses dias fizemos um concurso num espaço aqui de Balneário e os alunos ganharam e ficaram com o seu espaço durante o mês. Estão ainda com espaço ali e amostra. Então, é super bom para um aluno que está ali no 6º período, no 7º, poder conceber um espaço, fazer ele acontecer e ele ficar exposto durante um mês. Então, a gente tem esse viés, né, Marina, da preocupação da gente levar vocês para o mercado também. Como a Doris teve a sua marca, né, durante 5 anos usada a mesma marca da universidade, a gente tem outros exemplos assim que são super, super legais, assim, dos alunos que se propõem a fazer coisas novas e vão para o mercado e aquilo acontece dentro do mercado, né? Bem legal.
É. Ai, bem legal. E o que eu ia falar ali no começo, que a gente trouxe o InspiraCast para ser não necessariamente de arquitetos. Então, já passaram arquitetos aqui, é claro que a gente fala de arquitetura, mas este eu acho que é o primeiro episódio que é bem voltado para arquitetura e que tem 2 arquitetos sentados aqui na mesa, né? 4, né? Tem 4 arquitetos sentados aqui na mesa, então eu tô me sentindo em casa, tá muito legal, assim, estar com vocês nesse papo. E eu queria agora saber, que é o que eu perguntei ali antes no início, um pouquinho da história de vocês. Porque eu falei, a gente conhece, eu sou formada há 12 anos, a Doris há 10. Então a gente conhece vocês de antes disso, né? Eu lembro muito de cada um de vocês, de vários insights, várias coisas que contribuíram para minha pessoa, né? Hoje, para minha formação. Mas eu nunca, não sei muito, né, da história, assim, como que o Carlos entrou na arquitetura, como que entrou na Univale. Então eu queria perguntar um pouquinho da história de vocês. Pode começar então, Carlos, depois a Marina. Bom, eu tenho uma história bem esquisita, assim, porque na verdade quando eu fiz 16 anos eu fiz naquela época o vestibular tinha as prévias de arquitetura. Então a gente fazia as prévias de desenho, passava, enfim. Aí passei na prévia e meu pai não deixou estudar arquitetura, porque ele era engenheiro civil e tinha um negócio lá que precisava de um engenheiro mecânico. E me fez fazer mecânica. Eu fiz mecânica, eu sou formado em engenharia mecânica. Aí eu tinha 16 anos. Aí eu falei, pai, eu vou me formar em 4 anos e meio, que é o mínimo, e depois eu vou fazer arquitetura, que é o que eu quero fazer. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui lá, fiz a mecânica, né, na Federal do Paraná, em Curitiba. Fiz em 4 anos e meio, super rapidinho, passava com tudo com 6, que era a média, que eu odiava aquilo ali. Então, quanto que eu preciso para passar? 6. Eu ia lá, estudava para a prova, tirava 6, enfim. Em 4 anos e meio eu me formei. E aí eu fiz vestibular de novo, passei para arquitetura aí já em Santa Catarina e vim estudar aqui em Florianópolis. Ele ficou sem falar comigo 2 anos. Depois se acalmou e voltou a falar comigo. E aí foi isso. Isso faz muitos anos, foi no ano, eu entrei em arquitetura em 84, então faz bastante tempo. Já estou formado há 32 anos. Vários professores de vocês, vou entregar aqui, o Evandro, o Jânio, foram meus colegas de turma. Então nós fizemos uma festa de 30 anos há uns 2 anos atrás. Logo depois que acabou a pandemia, a gente fez a festa lá. Então essa é a história da minha formação. E logo em seguida eu fiz mestrado e agora estou terminando um doutorado. Assim. E na Univale, gente, eu entrei de uma maneira assim, muito esquisita também. Minha vida é tudo cheia de coisa esquisita. Eu dava aula na escola técnica, naquela época, enfim, dava aula de desenho na escola técnica, que vocês devem conhecer em Florianópolis, agora é o Instituto Federal. E aí me ligou a primeira coordenadora daqui. Eu soube que você dá aula de desenho arquitetônico, a gente está abrindo um curso de arquitetura aqui em Balneário e tal. Tá, tudo bem, então eu vou aí conhecer e tal, porque a gente tem uma matéria que gostaria que você desse aula e vim aqui. Pra vocês terem uma ideia, isso foi no ano de 96. Nossa. Aí eu fui o primeiro. Você tinha quantos anos nisso? 96 Isso eu tinha. Não. Mas ele já tá falando de idade. Só quero saber assim, que honra ser convidado, né? Eu tinha poucos anos, não era tão, eu tinha 32 ou 33. E vim pra cá. Vocês conhecem o campus agora, tiveram lá, a Marina conhece bem, não tinha nada, gente. Era barro e aquele chapéuzinho, só tinha aquilo ali. A gente dava aula lá em cima, no redondinho, era um ateliê que ele era também circular. Então, quando eu explicava a aula, todo mundo vinha para frente do ateliê, porque como era circular, quando eu estava dando aula, eu não via a última prancheta. Aí todo mundo vinha para frente para ver e depois iam desenhar. E foi isso, aí foi, enfim, a coisa foi crescendo, eu larguei o emprego público, da Escola Técnica de Emprego Público, e vim dar aula na Univale. Então, há 27 anos, eu fui o primeiro professor a ser contratado. A primeira carteirinha assinada de arquitetura foi a minha lá na Univale. E é uma paixão, né? Porque a gente vai se envolvendo, vocês são muito cativantes, né? Porque a gente vê vocês evoluírem muito, né? Quando vocês chegam ali para nós, né, Marina? Agora cada vez mais jovens, com 16, 17, e a gente vê como vocês saem, depois quando a gente vê vocês no mercado, a evolução, né? Então, assim, o que mais me levou a carreira, e essa época toda eu sempre tive escritório. Umas vezes maior, umas vezes menor, dependia da época, assim. Mas depois que eu fiz o mestrado e o doutorado, eu resolvi dar mais uma atenção para a carreira acadêmica. Mas o que mais chama a gente é isso, é esse contato e ver, assim, o quanto é importante o que a gente faz lá, sabe? A gente é aquele momento que está ali, a gente sempre briga assim, no final da formatura, né, Marina? Todo mundo, porque esses 5 anos passaram tão depressa, né, tal. E quando vocês lá, meu Deus, não acaba nunca, né, quando vocês estão lá. Mas como é importante esses 5 anos na formação, assim, quanto a gente pode contribuir, como vocês falaram um pouco no começo, né, com essa ligação que a gente tem que ter com o mercado, né, a gente ali na Univale procura estar sempre perto do mercado, mostrando as novidades, levando para fazer viagens. Vocês tiveram a oportunidade de viajar com a gente lá, né? Então, assim, acho que isso é que faz um curso ficar legal, assim. E a gente se sentir legal, né, Marina? Se sentir
importante na formação, de ver vocês assim super engajados no mercado, as possibilidades que tem na universidade. Então, essa é uma pequena história. Nesse meio tempo, que são quase 27 anos, tudo que vocês podem imaginar aconteceu naquela universidade. Tudo que vocês podem imaginar. Telha voando em cima de carro, aluno que, enfim, que tem problemas dos mais variadas maneiras possíveis. E acho que é isso, a gente tem que estar como coordenador agora falando essa questão de você ser o mais possível humano, né? Porque as pessoas, quando vocês estão lá, vocês são alunos, nós professores, mas todos somos gente, né? Com os mais variados problemas possíveis, né? Desde os financeiros até os emocionais, né? A gente se apaixona e às vezes a gente casa no meio do curso, a gente tem filho no meio do curso, a gente fica doente, às vezes, né? Alguém da família da gente parte. Então, essas coisas todas que é importante a gente estar. Eu acho que o curso da gente, né, Marina, tem isso de legal, assim. E é um curso bem intenso, né? O da arquitetura. Era a época de vocês, era então. mais, né? Era integral, a gente estava direto lá o dia inteiro. O dia inteiro. Agora mudou, eles não ficam o dia inteiro agora, mas ficam, assim, tendo aula ou de manhã ou de noite, né? Isso mudou um pouco. Também o mundo mudou, Sim. né? A gente tem outras coisas no mundo. Assim. Mas é isso, a minha história é mais ou menos essa, sim, né? Então, bastante tempo ligado à arquitetura, muitos anos. Mas comecei com engenharia mecânica. Nossa, essa eu não Eu sabia. tenho CREA e tenho CAL. Aí, Olha! pra não ter briga. Para não ter briga. Marina, me conta. Como é que você chegou? Então, como é que eu cheguei? Eu sempre gostei desde pequena, já fui pequena, você faz a brincadeira, né? Porque 1,81 m a gente já foi pequeno um dia, né? Mas enfim, eu sempre gostei da parte de artes, artesanato. E tinha um detalhe que eu sempre gostei. Eu sou da época da Barbie. E minha paixão era criar, em vez, como as minhas amigas, as roupas, os cabelos da Barbie, eu gostava de criar os móveis da Barbie. Deixava minha mãe um pouco doida, né? Porque eu tirava tudo do armário e virava a casa da Barbie, né? Porque era mais em conta ter o armário virando a casa. Então foi muito natural para mim procurar estudar arquitetura, porque não existia design ainda por aqui. Eu pensei, não, o móvel vai dentro do espaço, o espaço é arquitetura, e aí só aumentou o gosto pela área, porque agora eu trabalho, por exemplo, no escritório é com arquitetura, com interiores e com design de imobiliário. Então foi assim que eu procurei fazer arquitetura, porque eu já me interessava, né, para desenvolvimento de imobiliário. Desenvolvi o meu primeiro mobiliário com 17 anos para a indústria, uma responsabilidade, né, em paralelo a isso. Bom, durante o curso, aí a gente vai indo para diversas áreas. Uma curiosidade, que acho que ninguém sabe, eu cheguei a trabalhar muito tempo com urbano. E hoje, ninguém imagina, dentro da universidade, eu fui convidada, fiz programa de bolsa, trabalhei como urbanista. E todo mundo achava que eu ia para esse meio, porque eu comecei num, eu larguei, mas aí eu voltei para as minhas origens, né? Foi só um rompante ali. Enfim, aí perto do final da universidade, surgiu um curso de pós em design de imobiliário, que não tinha na região, não tinha nada, né? E com professores renomados, mas eu ainda estava cursando. Aí eu fui entrar em contato, na época, faz mais de 20 anos, né? Então eles permitiram, hoje não é permitido, desde que eu me formasse antes de terminar a pós. Então, mais uma curiosidade, eu fiz TCC junto com uma pós-graduação. Aí, Vini, reclamando do TCC, tá? O Vini vai apresentar semana que vem, sexta-feira eu vou estar lá para assistir. Então, daí eu fiz em paralelo a pós, mas deu tudo certo. E aí, por ter feito essa pós e ter essa formação, estava abrindo um curso na região de design, já sabiam que eu já desenhava, porque eu comecei com 17 e continuei. Então, eu logo fui convidada a lecionar, mesmo ainda não tendo mestrado, por ter o conhecimento prático. Então, a gente também tinha essas brechas, né? Tendo pós-graduação. E, assim, tinha uma coisa que me pegava muito, porque eu tive muitos professores que eram só teoria e não eram prática. E aí, eu coloquei na minha cabeça, não, eu só vou trabalhar, dar aula, se eu estiver trabalhando. Porque como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não sei na prática? Então, eu sempre trabalhei durante todo o curso. E como veio o convite primeiro para design de imobiliário, aí eu aceitei dar aula dentro do design. Então, eu comecei lecionando para... Ali na Univale? Não, na FURB. Né? Que ainda não tinha o contato com a Univale. E aí, comecei na FURB e montei meu escritório. E aí, enfim, comecei a trabalhar com arquitetura. Na verdade, eu fiz estágio e a minha patroa me chamou para ser sócia dela. E aí que eu comecei com a arquitetura de interiores, até montar o meu escritório. E aí a gente não para de estudar, porque quando a gente começa com conhecimento, começa a troca,
Fui para engenharia ambiental, que todo mundo olha assim, ó. Engenharia também tem engenharia, né? Eu fui para engenharia ambiental por causa da sustentabilidade. Como o meu trabalho, eu trabalho para várias indústrias, desenvolvimento imobiliário, mas em especial uma, que ela tem a característica da sustentabilidade. Então, eu sentia falta de ter uma formação do que realmente é sustentabilidade. Não esse negócio de É da tua família? Não. Sim. Essa é da minha família, né? Mas eu também faço para outras, né? E aí, não... E não a sustentabilidade fake. Não o greenwashing, que a gente chama, né? Que é pintar a parede de verde, aí coloquei uma parede de plantinhas, sustentabilidade. Não, daí fui para engenharia ambiental, porque eu queria chegar dentro daquele mesmo pensamento, assim, eu tenho que colocar na prática aquilo que é realmente plausível junto com a teoria. E por isso que eu fui para engenharia ambiental, para estudar o que realmente era sustentabilidade. E aí aumentou o convite para lecionar. Aí eu fui para a graduação de arquitetura por ter essa formação inicial de sustentabilidade, que estava começando os cursos a falar. De repente, então, estava já no mestrado, aí teve uma pessoa da Univale que me mandou uma mensagem: olha, Marina, eu acho que tem uma disciplina aí aberta, que é a tua cara, que era de desenho industrial e comunicação visual. Que foi a que você deu aula. Exatamente, né? E aí eu me apaixonei pela Univale, pelo Carlos, pelo pessoal de lá. Larguei todos os outros lugares que eu dava aula, só não larguei o escritório, né? Para continuar vendo na prática aquilo que eu ensino. E comecei na Univale e eu tenho 10 anos de diferença do Carlos na Univale, não, né? Enfim, ele fez 27, eu fiz 17 anos de Univale. E continuo estudando, né? Agora também fui para a área de neuroarquitetura, neurociência, que é o que eu trabalho também. E ainda lecionando, mas também sempre trabalhando no escritório. Gente, como que faz tudo isso? Até a gente estava falando sobre pessoas que inspiram, e a gente fala sobre como que concilia tudo isso. Porque todo mundo acha, nossa, como é fácil, né? Vocês falando, né? Tipo assim, parece, meu Deus, jamais que eu conseguiria, né? Sim, e ver como dá, né? Porque a gente não é simples, mas tem como fazer. Porque eu sinto, às vezes, do que eu recebo de mensagem, como que você dá conta de fazer tudo isso? E, na verdade, eles fazem uma fotografia de que tudo é perfeito e não, né? A gente tem as dificuldades, mas a gente consegue conciliar fazendo tudo isso e trabalhando com o escritório, na prática, na teoria, né? Então, isso é muito legal de como que vocês vivenciam isso, né? E levando, por exemplo, da universidade para a prática e vice-versa, né? Que muitas coisas vocês levam para a universidade porque vocês estão na prática. Se não, se tivesse apenas na universidade, ela talvez não evoluiria o tanto que evolui porque faltaria a prática do mercado, que é o que vocês estão preocupados, né? Não, é isso, me chamou super atenção, assim, na história de vocês, várias coisas que são similares, né? O Carlos falando, foi ao acaso, foi esquisito. Não achei tão esquisito, né? Achei que realmente, assim, a vontade, né, de fazer arquitetura. Eu não sabia que você era formado em engenharia mecânica. Nossa, realmente é algo... Sabe que me ajudou bastante. Isso que eu ia falar, realmente é algo que ajuda, né? Isso que eu ia falar, toda a trajetória acaba fazendo parte, né? Pode falar, então, por quê? Primeiro assim, tu falou, né, Doris, acho que a gente tem essa vida corrida, vocês também têm, por causa da efetividade, né? A gente também sabe o que é bem importante, né, nesse universo de coisas que a gente tem que fazer, né? Então, a gente sempre, né, prioriza e tenta fazer, óbvio, tudo o melhor possível, mas a gente sabe que tem coisas que às vezes nem vale a pena brigar, nem vale, então a gente procura ser efetivo no que a gente faz. Isso a gente multiplica o nosso tempo, né? Que às vezes as pessoas também fazem muita coisa e se perdem fazendo coisas às vezes que nem são tão importantes. Isso a idade também traz de sabedoria. Bom, essa questão que tu falou, das coisas acontecerem, né? Eu falo esquisito, mas não é, né? A gente também, quando está no mercado, essas coisas aparecem, as oportunidades, né? Como a Marina falou, você faz uma pós, você começa a se preparar também para algumas coisas, né? Ninguém é professor do nada, assim. As pessoas começam a se preparar. A gente já vê vários alunos, né, Marina? Que tem perfil, tem né? perfil, que nos procura. Como é que a gente poderia fazer uma pós? Como é que faz uma mestrado, né? Que é uma coisa ainda mais acadêmica que uma pós. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que a pessoa tem que ser mais, né? Enfim. Quem tu me perguntou? A última Não, você ia falar da engenharia mecânica. da minha mecânica, tá? Vou te Isso. dizer. O que isso me ajudou? Assim, primeiro assim que eu fiz um monte de matéria, que foi ótimo. Todas de cálculo. Quando eu fiz arquitetura, eu só fiz arquitetura. Todo mundo morria de inveja, porque eu tinha noites para poder fazer trabalho, só tirava 10 em projeto, porque eu tinha muito mais tempo que os colegas que estavam fazendo lá geometria,
cálculo, resistência, né, que a gente odeia, mas também tem que fazer na arquitetura, né? Então, assim, isso ajudou bastante, assim. E outra coisa é que tu concilia duas coisas que eu acho bem legais na arquitetura, assim, principalmente na prática, né? Que é aquela questão de você ter super criatividade, você tem que ter, mas também tu tem uma visão de como é que aquilo vai se tornar possível. A Marina tem bastante porque ela trabalha em indústria, então quando ela tem uma ideia, ela já está pensando como é que aquilo vai acontecer. Na universidade, a gente tem, não vou dizer a tendência, mas a gente tem a possibilidade de criar mais, de às vezes não pensar tanto no como é que aquilo vai se materializar. E quando a gente é engenheiro, a gente já tem isso meio que na cabeça, né? A Marina é engenharia ambiental, mas também tem. Então tu fica assim, pô, mas será que isso aí vai acontecer? Às vezes até tu te propõe a estudar mais, a ler mais sobre aquilo, para ver se aquilo que tu tá propondo realmente vai acontecer. A gente na vida profissional tem os nossos parceiros que nos ajudam, né? Claro. Os engenheiros, Materializar. Tal, a materializar. Mas na universidade a gente não tem. Então isso quem faz engenharia, nós temos outros alunos, agora vários que já fizeram o caminho inverso, às vezes fazem engenharia, fazem arquitetura, às vezes fazem arquitetura, depois fazem engenharia, que tem essa noção mais, né, clara. Técnica. Assim, a gente vê o aluno, eu achei isso lindo e tal. Que eu acho que tem que ter, né, gente? Tem que ter. Eu acho que a universidade é pra isso. Tem que ter momentos Tem que que você ter. pode... Que você pode ousar, né? mesmo, né? Que você tem que fazer. E- E a gente incentiva E saber muito o que, isso. que é o ideal, né? É, Tipo assim, isso. ter essa parte Sem ideal. limitação Sem dúvida. financeira, Sem nada. limitação, Isso, né? eu acho que sem dúvida. é Tem que super fazer. necessário. E eu acho que uma universidade de arquitetura, o princípio é esse, né? Claro. E aí tá a diferença. Mas eu acho que é importante, isso. A engenharia te ajuda nisso aí. Quando você vai fazer aquilo se realizar, tu pensa de uma outra forma. Mas isso também foi há muito tempo atrás, também, assim, eu nunca me apeguei muito à engenharia. Aham. Mas sabe que a questão, eu sinto muito ali pelo escritório, o que ajuda também, além da faculdade, os estágios. Sem dúvida. Demais, assim. Eu lembro, a minha faculdade, no meu TFG, gente, eu fiz, tava lindo, maravilhoso, só que eu esqueci de ar-condicionado. Então, assim, não ia funcionar muito bem, né, nessa parte. Mas eu sinto, por exemplo, na sexta-feira, o Vinícius, que é um estagiário nosso, ele vai apresentar o TFG dele na sexta-feira que vem. E aí ele me apresentou ali o trabalho dele e eu vejo já a diferença, porque ele fez estágio, ele tá fazendo estágio comigo já há bastante tempo e ele vai ficar com a gente depois, né? Que ele se formar, ele vai ficar ali com a gente. E a diferença de como também ele teve essa questão mais, que a parte projetual, linda, maravilhosa, e também se preocupou bastante com a parte de como isso vai funcionar. Né? Que é essa questão que eu acho que é super legal. Não limitar a questão criativa, que a faculdade está ali para isso mesmo, porque tem coisas que... muitas coisas, a limitação financeira, principalmente, né? Nos limita aqui na parte do mercado. Agora, e também ele se preocupou muito com essa questão de como vai funcionar. Eu achei isso fantástico, assim, né? Que é a questão que ele estava falando da parte de engenharia. Eu falo, então, o arquiteto, ele também tem que ter essa questão, no escritório a gente também tem engenheiro, então tá cada um ali com a tua especialidade, mas também tem que se preocupar com isso, né? Na questão de como vai funcionar, que esse estúdio a gente se preocupou muito com isso. Que todo mundo falou, nossa, mas a gente falou, tem tomada na arquibancada, e ela funciona, ela não tá ali de decoração, porque a gente se preocupou que as pessoas que fossem sentar ali, e a gente sabe que tá todo mundo no celular para gravar e tudo mais, poderiam precisar de carregar um celular. E por que a gente utilizou cada materialidade? Justamente para ele funcionar, né? Então... Aqui a gente se preocupou não somente na beleza, né? Que ficasse esteticamente agradável e tudo mais, mas também que tivesse acústica, que a iluminação estivesse de acordo. Então, tudo isso a gente teve que pensar junto. Até me surpreendeu quando eu vim aqui, até foi isso que eu publiquei na hora, assim, eu amo projetos que são funcionais, né, e aqui ele é funcional, e é difícil a gente encontrar, né, numa mostra, um projeto, claro que eles não têm a possibilidade, a gente também tá mostrando sonhos, desejos, materializando, mas que vocês tiveram a possibilidade, e o desafio a mais, porque são, né, pouquíssimo tempo, um tempo curtíssimo pra fazer em uma paralelo mostra. ao projeto da mostra, a gente tava fazendo o projeto do podcast, que também é Então, um... né, fora isso, né, como vai viabilizar, que tem todos os equipamentos aqui, enfim. Então, isso também admira e mostra um pouco do que é o nosso trabalho, porque antes vocês falaram da questão do dar conta. Então, às vezes, depende um pouco do viés que a gente olha o dar conta. É que, na verdade, está tudo casando. Né? Vocês estão simulando algo real e que é a vida real assim, né? Então, antes tu falas, Marina, ouvi tudo isso, como é que vocês dão conta? Mas a gente estuda sobre arquitetura e a gente ensina sobre arquitetura. Então, uma coisa fecha com a outra. Então, o dar conta também é a gente perceber o nosso perfil,
Eu tenho o perfil que eu sempre quero coisa nova, tanto que fui morar na China, fui morar na Espanha, né? A doida que larga tudo e vai pra lá. E é meu perfil. Eu sempre quero desafios novos, mas não tem problema se você trabalha somente com... Ou agora a gente tem muita gente que faz maquete eletrônica. Não tem problema ser especialista na maquete eletrônica, se o teu perfil é esse, né? Então, a gente também... O legal da arquitetura é que ela abre essas possibilidades, né? A gente tem as pessoas, né? Tipo vocês aqui que estão agora apresentadoras, né? Mães, enfim, arquitetas. Mas também a gente tem a possibilidade daquele que vai fazer o cálculo, render, né? Se especializar em alguma área e aquelas que frases... ótimo, né? Porque que se ótimo, tivesse né? tudo como a gente faria. A gente tava perdido, né? Que não tem que fazer tudo, né? Que ótimo, que tem cada um que gosta de uma coisa. Exato. Não, e eu tava aqui ouvindo... A Jenny, ela para, assim. Não, eu tava ouvindo. Não, a gente falou antes, né? Que cada conversa, cada mesa, cada podcast aqui é um aprendizado para nós. A gente sai muito mais rica. Tava ouvindo ali a Marina falar sobre, né, a empresa ali de imobiliário que desenvolve e tudo mais. Eu queria saber como que você se inspira, assim, para criar o mobiliário, né? Que é trazer a inspiração. E como que você leva isso para dentro da sala de aula? Porque deve ser muito legal, né? Tá em contato com a universidade. Eu vou dizer que eu sinto saudades da universidade. Porque eu nunca mais... Não, eu fiz uma pós, mas daí foi mais de negócios e tal. Mas nunca mais voltei tanto, assim. Eu vivenciava muito a universidade na época. E eu sinto bastante saudade. Eu vejo que vocês... Conseguir fazer isso, de estar na indústria, estar no escritório, estar na sala de aula, deve ser bem legal, né? Então, a pergunta é como que você faz com esse teu dia a dia? Olha, a inspiração é o cotidiano, o mundo ao meu redor. Então, eu tenho móvel que eu me inspirei, por exemplo, na sacada da varanda da minha avózinha falecida. Eu tenho um móvel que foi inspirado em Ibiza. Então, eu gosto de me inspirar pelo mundo, mas sempre tem uma demanda real por trás. E eu tenho uma mania que eu tô toda hora desenhando. Então, eu tenho desenho rascunho, assim, que tá atrás de cupom fiscal, de nota, de guardanapo, né? Então, eu vou criando. É um insight que eu tenho. Mas eu gosto sempre de mostrar essa realidade. Porque como vai para a indústria depois, não adianta eu me inspirar ai, que legal, um móvel conceitual. Tá, mas vai vender? A gente tem que vender em larga escala, né? Na indústria de larga escala. Então, isso é legal porque dá para trazer muito bem essa vivência para a universidade, porque tem um espaço de criação, de criatividade. Eu sempre quero trazer ele junto, mesmo quando eu faço para a indústria. Então, eu incentivo isso muito na sala de aula e também trazer a parte funcional. E já tive, inclusive, projeto de ex-alunos que foram fabricados na fábrica. Ai, que legal! Que vieram de uma demanda, eu gosto de compartilhar. Então, eu podia pegar... Não, eu quero fazer esse imóvel só para mim. Então, a gente também tem que ser muito generoso. Quando a gente dá aula, a gente tem que ser muito generoso. Só que a gente recebe muito mais. O que eu recebo em troca, né, dos alunos... Agora eu tô recebendo em troca de vocês também. Ai, eu fiquei super honrada quando você mandou mensagem. Ai, fui no ambiente de vocês. Eu elogio mesmo. Quando merece elogio, eu vou atrás, vou lá, publico, analiso. É sempre assim. Isso é muito legal, até pelo que você falou do compartilhar, né? Que a gente vê, é arquiteto, eu odeio porque é arquiteto. Não, gente... Tem espaço para todo mundo. Não tem porque, aquele lá é meu concorrente. Que concorrente? Não tem como ter isso de concorrência, porque cada um vai expressar a tua arte de uma maneira. Então, um cliente vai se identificar com a Jennifer que não vai se identificar comigo. E tá tudo bem, ela não é ruim por isso e eu não sou melhor do que... Sim. Eu não sou ruim por isso e ela não é melhor por isso. É só a questão de identificação. Então, quando a gente aprende a ver isso, e é uma das coisas que eu sempre enxerguei dessa maneira, que é o que você estava falando, de compartilhar. Não tem por que ter esse medo, eu não vou passar meu conhecimento para ele, porque imagina, ele vai se formar e vai ser meu concorrente. Isso não existe, né? Então, por isso que vocês passam com tanta maestria a questão do conhecimento, porque, querendo ou não, ele vai de coração, que era o que a gente estava falando no episódio passado, ali um pouquinho antes. A questão de ser verdadeiro, de passar com um sentimento verdadeiro. Então, ele vai com muito amor e é por isso que ele funciona, né? Então, quando você teve o insight do DP, eu nem tinha me tocado do meu nome, que eram as minhas iniciais, entendeu? E aí você, presta atenção e ele super funciona e tal. Então, pensa o quanto isso me ajudou para você foi fração de segundo. Pode ser que eu chegasse a pensar nisso um dia, mas ainda naquela época eu não tinha pensado. Então, como a gente consegue ir compartilhando e se ajudando, né? Então, por isso a questão aqui desse InspiraCast. Quando ele falou no início ali que você falou assim, compartilhar ideias, né? A gente botou até do slogan, né? Um espaço para compartilhar ideias, trocar ideias, compartilhar, crescer.
Então, é sobre Porque isso. você está falando uma coisa que é bem inerente ao arquiteto, né? Aham. A gente tem uma profissão que é de ideias, que a gente compartilha ideia e sonho com as pessoas, né? Que bom, né? A gente não é médico, não trabalha com doenças, não é advogado, trabalha com divórcio, a gente trabalha com coisas boas, sonhos, coisas tal. E o curso é assim, né? Quando a gente entra no curso, vocês fizeram muitos trabalhos a várias mãos, né? Mesmo Aham, quando não estavam verdade. trabalhos individuais, vocês viravam noites e, enfim, compartilhando conhecimentos, e a gente incentiva muito isso na universidade, né? Na época de vocês eram menos alunos, a gente agora tem quase 700 alunos, então assim, a gente tem que incentivar, porque a nossa profissão é multiplural mesmo. A gente fala com um monte de gente, com vários arquitetos, né? A gente vai pegar um projeto um pouco maior de um hotel, que eu já fiz vários e tal, a gente tem que falar com muita gente, inclusive com outros arquitetos que são nossos companheiros, que vão nos ajudar em uma parte específica, às vezes uma coisa de interior, ou enfim, uma coisa que você não domina tanto. Então assim, a nossa profissão por si já é uma profissão que você tem que ter. Como você falou, né, Dora? A gente não tem que ter por que ter medo de nada. Nós somos plurais mesmo, né? A arquitetura é plural, né? A gente trabalha nos mais variados espaços, nas mais variadas escalas, né? Do pequenininho, projetamos esse copo aqui, projetamos uma cidade, uma parte de uma cidade. Então, a gente tem que ter esse espírito de colaborar, né? Então, esses dias eu estava conversando com alguns alunos e eles estavam lá falando, porque a gente às vezes não tem vergonha de mostrar os nossos trabalhos, né, Marina? Agora estamos com... E não pode ter, a gente... Que eles têm vergonha, no caso. Eles têm vergonha, porque o do outro tá melhor, tá falando, mas não é melhor ou pior. O teu é o teu, o do outro é o do outro. Né? Aprende com o do outro. Aprende com o do outro e ele vai aprender com o teu também. Se o teu tem algum erro, ele vai aprender e você vai aprender quando olhar o outro que é mais exitoso, né? E outra coisa, eu sempre digo assim, o nosso trabalho ele é permanente, né, Doris? O que a gente faz fica por muito tempo. Né? O que a gente faz é muito tempo. Ninguém faz mesmo até um interior, você não faz um interior para trocar daqui a um mês. Você fica com o interior, né, comercial fica muito tempo, 2, 3, 4 anos. Um prédio fica até mais, dependendo do espaço. Deixa eu só cortar, teve um professor, eu não lembro qual, ele me perguntou na estrutura, né? Perguntou pra sala, quanto tempo tem que durar um edifício? Daí um colega respondeu, o tempo que eu estiver vivo, depois que eu morrer. Vai durar mais. Né? Então a gente tem que ter essa coisa colaborativa, não pode ter medo da crítica, né? Porque nós somos... A gente gosta de ser um pouquinho estrela, assim, né, Marina? Faz parte, assim, da função da arquiteta também, né? Todo mundo gosta também de ver sua... Então, assim, tu tem razão. Acho que a gente não tem que ter medo de nada. E muito menos dos outros companheiros, né, de profissão. A gente tem que estar sempre unido, ligado, né? A gente tem um conselho, vamos participar, vamos estar lutando pelo que a gente é. E querendo ou não, como a gente trabalha com isso, até pela questão do trabalho de faculdade, cada arquiteto tem a tua identidade. Então, você tem como saber quando o trabalho é teu ou quando não é. Exato, então, você tem como saber quando esse ambiente foi feito por tal arquiteto ou pelo outro, se ele foi. Então, assim, o que a gente fala é realmente compartilhar. Eu e a Jennifer, nós não somos sócias. Ela tem o escritório dela em Itapema, eu tenho o meu aqui em Balneário Camboriú, e tá tudo bem. E vira e mexe, a gente... Nossa, a gente troca muito ideia. Escuta, e tal contrato? Como é que você faria o contrato? E tal valor? Como é que você faria isso? Não. Então... Até por isso que a gente se juntou pra Casa Cor. De tanto que a gente troca ideia, assim, como eu conheço a Doris, assim, de mais nova, digamos, né, da adolescência, eu acho que era até diferente de quem conheceu ali da arquitetura, né? A gente tem uma ligação de conhecer a família e tal, então a gente conversa mesmo assim, me ensina a fazer isso, a Doris já me mandou arquivo, eu também, né? A gente tem essa troca e isso é muito legal. Né? E eu vejo que na universidade vocês têm essa possibilidade, troca, né? E até desmistificar, né? Quanto mais a gente já compartilha na universidade, a gente é mais aberto, e vocês também têm isso como algo prazeroso depois. Eu tenho meu grupo de universidade, a gente formou depois que não tinha WhatsApp na época, né? Mas a gente conseguiu se encontrar depois, 20 anos já de formados também, e a gente troca direto clientes. Porque eu já sei que é o perfil daquele, não é o lugar que a pessoa tá. Então é legal também falar sobre isso, que claro, nós lidamos com pessoas, profissionais são pessoas. Mas a gente também tem o perfil Brasil, 220 milhões de habitantes. Nossa, a gente precisa de perfis diferenciados, de maneiras diferenciadas de trabalhar. E como a gente estava falando antes, às vezes você vai se especializar em alguma área ou em algum elemento específico da arquitetura. Então, esse compartilhamento já dá para ser fomentado na própria graduação e a gente tenta fazer bastante isso, né? Não, eu amei a faculdade de arquitetura, assim. Claro, é super intensa, né? Mas eu acho que é intensa de uma forma boa, assim, né? Eu vejo que outros cursos, outras carreiras não têm essa possibilidade
E às vezes a gente fica muito amiga dos arquitetos porque os outros não entendem muito isso. Até hoje, né? Eu nem o marido entende muitas vezes. Porque a gente ainda tem essa conviveu loucura. muito, muita noite junto, Fez trabalho, né? teve que fazer maquete, cortar e enviar pra fazer maquete. Então é uma faculdade intensa que te permite fazer muito trabalho em grupo, que outras carreiras não têm tanto isso. Então a gente cresce muito como pessoa também, né? Na faculdade de arquitetura. E é isso, né? A faculdade hoje... também eu vejo que reverbera muito no mercado de trabalho, no sentido, às vezes, o contato que a gente tem hoje é mais nos estagiários, né? Mas acredito que a gente até poderia criar mais ações, deveria estar mais junto, não para limitar a faculdade. A faculdade, para mim, tem que ser assim, isso aí, é o ideal. Mas se aquele ideal não reverberar um pouquinho que seja, né, no mercado, também não tem sentido, né? Mas eu vejo que na Univale tem essa possibilidade. Só o fato da gente estar aqui já é. Não, super legal vocês terem agenda pra conversar com a gente. Vocês, assim, tô lisonjeada mesmo, né? A gente tá se achando. Não, e agora que eu olhei pro lado, olha, não, sério, Eline, vira isso. Pessoal de Blumenau ali. Nossa, tem... E é isso que a gente pensou, e tem assim. arquiteta aqui, porque ela foi uma estagiária já. E é isso que a gente pensou quando a gente foi fazer o espaço, que o pessoal pudesse sentar, porque a primeira ideia foi de fazer um toque, assim, né? Só que a gente achou que não ia ser tão viável, ou não ia ter tanto, né, repercussão quanto levar pra internet, por isso que surgiu o podcast. Mas acho que deu certo, né? Olha, nossa, tô encantada. Nossa, muito legal. E me conta. Pode falar. Perdi a fala. Eu fiquei nervosa agora, porque a gente não é podcast. A gente teve aqui a primeira vez que eu encontrei vocês falaram um pouco disso, né? Então eu queria falar dois aspectos. Primeiro, dos estágios que você falou, né? Que na época vocês não tinham tanto, e hoje como mudou, né? Como a gente tá... Como o mercado é diferente de arquitetura, né? Antigamente era um mercado um pouco mais, enfim, menor, tal. E hoje em dia o mercado explodiu, né? Eu sempre brinco assim, que de Floripa até Itajaí é quase uma cidade só. Até Joinville é quase uma cidade só, né? A gente vai caminhando e cada vez mais as cidades estão se juntando. Tal. Então, o mercado da gente é enorme. Nós fizemos uma pesquisa lá na Univale um pouco antes da pandemia, 2018, se eu não me engano, com alguns egressos que responderam, e mais ou menos 90% trabalhavam com arquitetura. Na universidade foi o maior número de retorno no mercado que foi formado. Nem em medicina não era. Então, assim, você vê como tem esse mercado. E como tem essa questão do mercado dos estágios, que você falou, que é bem importante. Sim. Hoje em dia, não vou dizer para vocês que todos os dias, mas várias vezes por semana eu recebo pedidos, recebi de vocês. Estamos com estágio aberto, inclusive, no escritório das duas. Então, assim, essa é uma possibilidade legal, que é uma das maneiras que a gente tem, mais formal, da gente trazer esse contato com o mercado. Mas a gente também tenta fazer várias coisas, né? A gente faz o possível para ter esse contato com o mercado. A gente faz concursos, a gente faz até cinema no gramado para discutir filmes que têm a ver com arquitetura, traz vocês do mercado sempre que possível. Eu já fui algumas vezes, depois de formada, para dar porque é bem em sala de aula, assim, para falar um pouco, porque é muito importante, né? A gente fica muito orgulhoso de vocês, né? A gente já formou ali quase 3.000 arquitetos, então todos muito bem... E você lembra de todo mundo, Carlos? Eu não vou dizer todo mundo, mas eu lembro quase todo mundo. Nossa. Agora menos, porque agora o pessoal tem muito mais gente, mas... E agora você não dá aula? Eu só oriento o TFG agora, então, mas eu não dou aula em sala de aula direto, assim, né? Então... Eu vejo menos eles, só vão me procurar quando tem algum problema. Não é mentira. Também vão me procurar também quando estão felizes também. Então, assim, mas assim, eu acho bem importante essa manifestação de vocês, e é bom que esteja acontecendo isso para outros arquitetos também, saber que a universidade tem essa veia, tem essa porta aberta. Que a gente às vezes fala assim, esses dias uma outra arquiteta formada há muito tempo também foi me visitar tomar um café. Ela não ia à universidade há 20 anos. Ela mora em Balneário Camboriú. Olha só. Mas eu vou dizer que faz bastante tempo que eu não vou. Então assim, que vocês tenham esse contato. Porque a universidade, a porta não é fechada, né? Então, não precisa ir lá para estudar nada. Para ver, olha, estou fazendo tal coisa. Será que não dá para a gente... A universidade ser parceira, quero fazer um podcast, quero fazer um pôster. Mas às vezes não é uma coisa tão assim. Não, bem legal. Né? Não só o contato formal do estágio, né? Que às vezes o estágio já é o básico. É o básico, né? Mas que a gente tem muitas possibilidades. Às vezes também quer fazer uma formação. Cara, será que não dá pra gente trazer um professor aqui pro escritório para falar um pouco sobre tal coisa? A Marina super conhece as tendências novas, né? Será que a Marina não pode vir aqui para conversar com a nossa equipe? Cheio de ideias já. A gente vai tendo um cafezinho bom, né, Marina? Sim, um bolinho, a gente vai. Vai. Então, assim, para esse
caminho é de mão dupla. A universidade procura, mas o mercado também tem que nos procurar. Toda vez que eu sou bem... É verdade, levamos puxão de orelha aqui. É Tá verdade, certo. tá certo. verdade. Eu já falei assim, ai, não tem muito contato. Mas claro, quando A que gente eu. não faz contato, tá certo. Falou um monte de ideias que a gente pode botar em contato, pode chamar os fornecedores e trazer pode. a universidade. Todos os fornecedores que nos procuram, são muitos, a gente nem dá conta, né, Marina, da agenda, mas a gente sempre abre espaço para fazer uma palestra, para ir em sala de aula, conversar com eles. Né? Esses dias uma grande fabricante de porta levou lá um container gigante, ficou lá o dia inteiro lá, o container para o pessoal conhecer o produto. Então, assim, tem várias possibilidades. Isso aproxima o mercado, né, os alunos do mercado, que obviamente vão ter mais possibilidade de estágio, até mesmo de contratação, né? Eventualmente de uma empresa, de uma loja e tal. Já vou falar sobre o mercado também, como mudou. E também abre para o mercado conhecer a universidade. Saber quais são as possibilidades que a gente tem, né? Nós temos espaços, por exemplo, para palestras, para fazer filmes, e às vezes nem são usados, porque o mercado não conhece, né? E aí, falando um pouco do mercado, você estava falando como mudou, né? Quando vocês se formaram, né, há alguns anos, hoje em dia as possibilidades são muitíssimas, muitas mesmo. Então, tudo que você possa imaginar, desde o espaço virtual, é possível do arquiteto atuar, verdade. né? Que a gente, às vezes, né? Até o espaço formal, enfim, espaço de arquitetura mesmo, e outras coisas, assim, como pesquisas, né? De materiais. Nós temos vários alunos que fizeram mestrados, doutorados, que não trabalham na área de educação, trabalham na área de pesquisa de materiais, de tendências, ou na questão do patrimônio histórico, que é uma coisa que o Brasil está ficando um país de gente mais idosa, as cidades estão ficando mais velhas, também é um bom lugar para trabalhar. Então, assim, a gente veio aqui com super entusiasmo, porque a gente quer abrir essa porta, né, Marina? Para vocês terem ideia, até, às vezes a demanda, né? A gente tem um curso de, por exemplo, design náutico, ele veio de uma demanda que veio de fora, né? Que a gente atendeu. Né? Eu e a Marina já fizemos, não sei, nós dois somos bem... Fizemos acho que mais de 20 turmas de pós-graduação, né? Na época do mercado de luxo, agora da atuação profissional, nós já tivemos muitas turmas, né? Eu e a Marina somos coordenadores dessas pós. Então, assim, essa do mercado do design náutico, a Marina mas são cursos de curta duração e que vieram de uma demanda do mercado. Ai, que legal. O mercado queria, a gente precisava de um curso mais para trabalhar com o mercado de náutico. Então, abriu. Então, nós estamos lá, esperando todo mundo aparecer. Muito legal, Super aceito o puxão de orelha, porque faz sentido mesmo. puxão A gente fala, eu sei que não foi com intenção, mas valeu. Não, mas é verdade. Porque a gente fala, porque a faculdade conectar e tal, mas a faculdade tem feito. Mas e o que a gente faz para conectar? A gente tá lá. Nada. E o quanto é importante, sabe? Eu vejo isso até com os próprios estagiários que estão lá. O quanto é importante a gente passar o conhecimento e não só ficar no dia a dia corrido, sabe? Quando a minha irmã estava junto, a Candelária foi minha sócia, minha irmã, e agora ela está fazendo mestrado, na verdade ela já finalizou na Universidade de Colômbia. E ela começou a dar aula, começou ontem, dar aula na Universidade de Colômbia. Daí ela falou que é a mais nova, a professora, que não tem tanto currículo acadêmico assim ainda. E ela trazia muito. Daí, assim, agora eu tô assim pensando, porque a gente fazia assim, a cada 15 dias tipo um café para falar sobre algum assunto, trazer alguma coisa legal. Que às vezes a gente tá tão na correria do escritório que a gente não para fazer essas ações, que são super fáceis de fazer e que muito importantes, né? E como agregam. E por outro lado, como também valoriza a nossa profissão. Porque se a gente, sempre sou uma otimista realista, mas se um fator que a gente pode tirar positivo, né, do período que a gente passou confinado, as pessoas passaram a perceber novamente, olha, a gente vive no espaço, esse espaço precisa estar bem projetado. Então também saber dessa troca que tem constante, mesmo você formado, você volta para a universidade, você busca mais informação, aí você se especializa e faz mais um curso, de que profissional de arquitetura não basta ter bom gosto, não, né? Até na estética tem técnica. Eu sempre uso essa frase, quase um bordão, na estética tem técnica. Então, quanto mais a gente fomenta, mesmo você não sendo da academia, mas você sendo atuante e faz essa troca, também valoriza a nossa profissão, que ainda bem deu uma valorizadinha nos últimos anos, mas mais ainda as pessoas entenderem que a importância do profissional que trabalha com espaço construído, que a gente passa 90% do nosso dia. Todo mundo vivencia arquitetura, né? Não só os arquitetos só concebem, mas todo mundo tá em algum ambiente e sente o que o ambiente está te passando e tudo mais, as construções, então o quanto é importante, né? E como tudo deve ser pensado, porque é o que ela falou, sente. Sim. E aí vai, nesse ambiente eu quero que a pessoa se sinta oprimida, ou eu quero que ela se sinta
com liberdade. Então, assim, e tudo tem que ser intencional, né? Até, a gente estava falando, não só arquitetura, como tudo o que a gente faz tem que ser intencional. Até mesmo não ser intencional. Até mesmo, eu não vou, essa pessoa não faz nada. Não, ele está sendo intencional, ele não quer fazer nada. Então, como isso tem que ser, né, comunicado mesmo, passado. Ô Marina, e quando que você morou na China? Que agora eu já fiquei nada a ver. Mas eu tô desde antes querendo perguntar. Agora vem a fofoca. Em que momento, tipo, você já atuava, já dava aula? Já. Aí saiu. Então, aí, em 2011 eu fui pra China, mas aí a gente conseguiu, que na época ainda tinha concentrado, então eu vinha 2 vezes por ano. Não perdi o vínculo com a Univale, não queria também, então continuei com o vínculo na Univale, mas eu já atuava, já tinha escritório e já lecionava. Aí quando eu fui para lá, foi inclusive quando eu comecei a estudar sobre o ensino remoto, né, que hoje daí a gente foi obrigado, mas eu já ensinei naquela época, em 2011, e o escritório, por incrível que pareça, ele aqui bombou lá. Porque eu tinha muitos clientes que falavam assim, nossa, a minha arquiteta mora na China. Então, como eu vinha 2 vezes por ano e já estava com essa ideia do remoto, então eu conseguia fazer, eu tinha já uma equipe aqui e conseguia fazer muito trabalho lá, mas eu também trabalhei lá. Lá eu trabalhei com desenvolvimento de imobiliário, direto na indústria, né, chinesa. Então, ia lá, nossa, loucura, né? Ia nas Imagino, deve ser. Ia nas fábricas lá, viajava lá dentro. E também eu prestei consultoria para brasileiros que estavam lá, que queriam fazer um projeto com a nossa cara, não com a cara deles, né? Então, eu trabalhei, estudei e viajei bastante, né? Aproveitei. Mas isso é uma das coisas, até, por exemplo, o tema da Casa Cor, né? Corpo e morada. E é uma das coisas que... aproveitei, mas que bom, porque a gente tem que ter isso, né? Eu vou só me matar de estudar e de projetar e tudo mais. Mas não, você vai acabar que se você ficar só nisso, ele vai acabar te cansando. E até agora tá na moda lá, como é que chama? Que estafa? O burnout. Então, daí você estafa, você fica na moda. E daí também às vezes a gente só vê o lado bom, né? Lógico que uma semana antes de ir pra China, eu me vi naquela cena de escorrendo no banheiro e chorando, né? O que eu tô indo fazer? Eu já tô com a vida ganha aqui, por que eu nem lá? Mas daí depois a gente vê o lado bom, né? Deixa eu só falar, gente. Vocês devem estar, vocês vão ouvir que tem uma falação pra lá, um celularzinho pra cá, que depois eu vou puxar a orelha dele. Mas é porque aqui é tudo aberto, tá? Então esse estúdio, ele tem o lounge e realmente foi feito isso para as pessoas passarem e conseguirem a parar, assistir. E o ambiente funcionando. Isso, é assim mesmo, tá tudo certo. Gente, acho que deu. Ela não deu. Achei que tivesse dado, porque ela me mostrou o celular, falei, já acabou meu tempo. Não acabou. Eu também não consegui ver. E aí, até eu queria que vocês contassem um pouquinho agora de vocês, assim, em relação como que vocês fazem para conciliar o que eu digo sempre do corpo, né? Não o corpo, não tô nem falando só da parte física, mas porque o que eu falo, a nossa primeira casa é o nosso corpo, né? Então... Que é o tema da Casa Cor, que é o corpo e morada, então a gente traz isso também. Até que você falou das inspirações. E quais são os teus... Não rituais, mas o que você pratica, o que vocês praticam durante o dia, a noite, enfim. Lá, Carlos, começa. A gente leva a sério a questão do corpo, como morada também. Não só o corpo físico, mas o espiritual também. Eu tenho 62, né? Então, o primeiro que eu faço academia pelo menos umas 2 vezes por semana. E eu achei uns 2 anos atrás uma coisa que é ótima, que é yoga. Eu faço quartas e sextas de manhã, que realmente é o que tu estava falando. Não é só o corpo físico também, a gente tem que pensar no corpo que está dentro. Isso ajuda bastante também. E a coisa que eu mais adoro é viajar. Então, todos os anos, eu viajo 2 vezes por ano, a Marina sabe também, eu viajo sempre para fora. Porque eu também digo assim, arquiteto que não viaja não é um bom arquiteto. Não é só questão de você viajar para ver a arquitetura em si. É óbvio que isso ajuda bastante também. Mas uma coisa que tu falou bastante assim, de tu sentir as pessoas, os lugares, né? Não ficar só no trabalho. A cultura. A cultura, você vê como é que as pessoas moram, vivem, sentem, choram por quê, gostam do quê. Então isso ajuda bastante. Então é uma coisa que eu procuro fazer todos os anos, me organizar, né? Financeiramente, de tempo também. Como na universidade os coordenadores têm umas férias um pouco diferentes, a gente não pode tirar a qualquer momento, normalmente são no meio do semestre. Então, isso ajuda bastante, porque aí já não tem tanta gente. Normalmente eu tiro em setembro
e em janeiro também. Isso é sagrado, há muitos anos eu faço essas E é uma viagens. fonte de inspiração, né? E aí inspira completamente, né? Eu vou para todos os lugares. A última que eu fiz foi para as Galápagos. Uau! Agora em janeiro eu fui para conhecer as Galápagos, o Equador, que eu não conhecia também. Então tu volta assim super, mesmo sendo um lugar muito singelo, né? Porque as Galápagos é um lugar muito pequenininho. Que não tem tanta não tem arquitetura, tanta se for arquitetura, ver. mas tu volta com tantas coisas, né? Diferentes na tua cabeça, os animais, a natureza, o mar, as pessoas que são todas... E tu volta com outras vontades, né? Com outras inspirações. Então eu sempre procuro equilibrar essas viagens, que para mim é bastante legal. E uma coisa que eu adoro também é comer bem. Então eu sempre procuro, como pouco, mas como bem. Então eu procuro sempre um lugar que eu possa... Nem é uma coisa sofisticada, é uma coisa que eu acho legal, diferente, que eu possa compartilhar. Ou eu cozinhar, um colega, um amigo, uma amiga que gosta de acompanhar, eu procuro fazer também, descobrir coisas novas, novos sabores e tal. A gente vai ficando mais velho, eu já falei para vocês, a gente vai selecionando as coisas que são bem importantes para a gente fazer, né? Eu sempre brinco assim, eu tenho muito mais passado do que futuro. Então a gente brinca assim que tu tem que realmente fazer com que o tempo seja proveitoso, né? Aí eu tô falando como pessoa, né? Tu falou bem, né, Doris? A gente não pode ficar só trabalhando, se matando de trabalhar e dinheiro. Isso é óbvio que isso é importante, a gente tem que ter, até pra gente sobreviver e sobreviver bem. Mas é bem importante que a gente se programe, né? Então, eu já faz tempo que eu tô fazendo isso, mais de 20 anos, para você ter essa qualidade de vida e o equilíbrio. A Marina sabe, eu sou um doido, eu moro num carro, né? Porque eu moro em Florianópolis, Tá. coordeno aqui. Eu já levei no literal. Não é tanto. Ainda não estou morando numa van, ainda. Mas eu vivo, né, muito tempo na Sim, estrada, na estrada. porque você sabe que eu coordeno lá, eu moro em Floripa, já tive apartamento aqui em Balneário, mas agora não tenho mais, mas enfim, vou e volto muitas vezes. Isso então E o escritório é lá? O escritório é lá. Então tu tem que ter assim muita objetividade, como eu falei, selecionar muito bem aquilo que é importante para você fazer. Então eu sempre digo para os alunos também, quando vocês estão assim tão desesperados para entrega de trabalho, agora é choradeira, né? Imagina, agora é final do semestre. Até quando você falou que as férias são em janeiro e setembro, eu falei, claro, não vai ter ninguém chorando. Tá todo mundo sumindo. Agora é o caos. Então assim, a gente tem que saber fazer isso. Eu falo para eles também, gente, priorize, respira fundo um pouco, tudo tem jeito na vida, né? Se você não entregou o trabalho agora, entrega outra hora, vai conseguir entregar melhor. Se não deu esse semestre, vai fazer semestre que vem. Porque são muito jovens, né, meninas? Assim, quantos anos vocês se formaram? 20 e poucos anos, né? Eu me formei também muito jovem. Então, assim, tem muita coisa para fazer. 6 meses, às vezes, não é tanto tempo quando a gente acha que é quando a gente tem 60 anos e quando tem 23, né? É diferente a coisa. Então, assim, eu acho que a rotina é importante, sabe? E você também pensar um pouco em você, sabe? Então, por exemplo, assim, eu atendo 1000 pessoas, mas final de semana eu não atendo o WhatsApp e eu não vejo e-mail. Muitos anos já que eu não vejo, nem o WhatsApp. O WhatsApp, quando eu vejo da minha família, quando eu respondo, quando não é. Então, assim, a gente tem que começar a se organizar. Ainda mais a vida de arquiteto, né, gente? A gente sabe que a vida de arquiteto, por mais que a gente seja, né, focado em alguma coisa, é uma vida louca, né? A gente faz muitas coisas, tem períodos do ano que a gente vira à noite, porque eu não aguento mais virar à noite. Eu falei, então desiste de arquitetura, né? O resto da tua vida tu vai virar à noite, né, é normal, é normal. Eu com 60 já virei à noite também fazendo projetos, né? Então, assim, é nesse aspecto, assim, a gente tem que valorizar o tempo de vida da gente. E eu sempre digo, tem que ser feliz, né? A gente tem que ser feliz, isso é importante. Fazer coisas que a gente gosta, o trabalho é uma parte da nossa vida, né? A família, essas coisas, os amigos são muito mais importantes do que o trabalho. Então é essa a rotina que eu procuro fazer. Espero ficar mais 20 anos. Olha, por isso vai ficar até mais, né? Com essa qualidade de vida. Aí vai parecer uma resposta Ctrl-C, Ctrl-V, acho que por isso que o Carlos me inspira tanto e a gente se dá bem, né, no nosso trabalho. Mas eu também não moro em Balneário, também, né, busco Mora em Floripa? Não, moro em Blumenau, né? Apesar de ter ido já morei em São Paulo, já morei na Espanha, já morei na China. Voltei pra minha cidade, voltei pra Blumenau. E então também tem essa parte, né, de ficar andando bastante de carro, mas é o momento que eu ponho o som no último, mas eu canto, quem canta seus males, quem deve me olhar na estrada deve olhar assim, sabe, que louca. Mas enfim, eu tenho essa voz de gralha, mas eu não tenho vergonha de cantar. Então também pratico cultivar o corpo, né? Até porque eu tenho uma estrutura, né, muito longilínea ali, faço musculação, faço pilates. Sempre gostei muito de viajar também, né? 2 era a minha média também, mas daí às vezes a gente também tem que se planejar para outras coisas, né? E foi o momento que eu me planejei com uma idade mais avançada ter filho.
E aí também é interessante, assim, às vezes a gente só fala do lado positivo, né? Lógico que vem sentimentos, né? Ah, eu tô agora no auge da carreira, vou parar para ter filho. Vem a dúvida, é óbvio que a gente tem dúvida, né? Mas é sempre olhar para a nossa trajetória e entender por que a gente fez essas escolhas, o que ela tá te trazendo de bom, de positivo. Então, às vezes eu penso assim, nossa, eu hoje posso, na quarta-feira, ficar à tarde com meu filho e levar ele para natação. Que talvez eu não poderia fazer isso em outra época. Claro, agora no momento não estou viajando, não estou fazendo as 2 viagens por ano, mas daqui a pouco as coisas vão se restabelecer. Então é viver o momento, né? O mindfulness, que virou uma palavra da moda, mas é genuinamente isso. O que neste momento eu tenho condições? Eu tive condição de ter filho mais tarde, foi uma opção, foi uma escolha, foi decidido. E o que eu vou trazer, então, já que eu tive nesse momento de positivo? Então, tem uma estabilidade financeira, então eu posso ficar com ele de tarde. Claro, às vezes eu dou aula no final de semana, porque a gente tem aula na pós. Mas, né, quem é que pode estar numa terça-feira aqui, à tarde, né? Mas, enfim, numa quarta-feira com o filho. Então, tem a parte do trabalho, tem as obrigações, mas a gente também tem que ter o outro lado. A dúvida vem, a cobrança vem, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas, enfim, a gente consegue conciliar a nossa vida tendo um equilíbrio, né? Desde a universidade já até agora, sempre busquei não deixar de lado eu, Marina, né? Não sumir como pessoa. Ter a minha identidade própria, não só viver pelo trabalho, mas também viver pra ser pela feliz, família. né? É bem isso, né? Pra ser feliz. E uma semelhança que eu vi de todas as mães que conversaram aqui com a gente. A gente puxa pra esse lado, não tem como não. A gente puxa. Até eu tava conversando... Eu não posso falar desse assunto, que eu já vou começar a chorar, porque é verdade, né? Então, a gente acaba puxando, desculpa os homens que estão na mesa, mas é assim, né? A gente se identifica, né, com essa parte da maternidade e da arquitetura. E antes da gente fazer, acho que nem estava em obra aqui ainda a Casa Cor, eu acho. E uma das coisas eu falo, nossa, Jenny, mas olha ali, olha como é que eles estão fazendo isso, mas como é que eles fazem isso dela? E ela, muito sábia, nesse momento, ela falou, Doris, olha quantos filhos a gente tem, olha as coisas que a gente está fazendo. Então, assim, tá tudo certo. Então, é realmente isso, da gente conseguir entender que cada um tem o teu momento, cada um tem que vivenciar o teu momento, e não é porque hoje eu tô aqui na Casa Cor que eu sou melhor do que alguém que não está, e era uma das coisas que eu tinha esse tabu comigo, nossa, mas a fulana fez 505 Casa Cor, então ela é muito melhor do que eu, e não, é aquilo que a gente fica, eu não vou apresentar meu trabalho porque o outro desenha melhor que eu. Gente, se eu fosse depender de desenhar à mão, eu tava passando fome, porque eu não sei desenhar nem um calunga. Então, a gente conseguir se aceitar e ver que o que a gente fala das pessoas que inspiram, na verdade, todo mundo pode inspirar. Todo mundo. Né? Todo mundo pode inspirar. É só a gente conseguir se aceitar e viver feliz, que é o que vocês estão falando, né? Viver, né? Pode chorar, Jenny. Não, chora. é bem isso. Não, eu não posso falar muito desse assunto, porque eu ainda estou no meio porpério, né? O meu pequenininho tem 6 meses, agora. Sensível. Então, ainda estou sensível. Mas é isso que a Marina falou, pega muito, assim, sabe? Às vezes a gente olha pro lado e acaba vendo, o escritório bombou, não sei o quê. Eu, nessa última gravidez, que eu tenho 3, então o pequenininho, eu abri um pouco mão, assim, de pegar vários projetos, várias oportunidades, para focar um pouco mais na família. Claro, surgiu a Casa Cor, falei, não, vamos fazer. Então, algumas a gente vê, mas a gente tem que saber como que a gente vai... Que não dá para fazer tudo. Então, tem que saber o que é importante, como vocês estavam falando. E focar nessas coisas importantes, né? Eu também, a viagem, eu tinha isso sempre. Pelo menos uma vez eu vou... Que eu sou de Buenos Aires, né? Pelo menos uma vez eu vou para Buenos Aires, uma vez para fora, né? No ano. Fiz isso há alguns anos, né? Aí comecei a ter filho. Aí, tipo assim, se eu conseguir ir pra Buenos Aires, que nem ano passado eu fui, ainda tinha 2, tava grávida. Fomos pra Bariloche. Foi tipo assim, superação, sabe? E antes pra mim era ir pra Buenos Aires, né? Porque eu tenho minha família lá, eu ia bastante. Então, assim, né? Eu digo assim, claro, as coisas mudam um pouco, mas também saber que é um momento, né? É muito legal. E eu me inspiro muito, assim, claro, nos 2, mas eu me inspiro muito em mulheres mães, assim, a Marina eu vejo, nossa, ela, né, cuidando da família, ao mesmo tempo dando aula. Eu gosto, assim, da universidade, gosto de ensinar, eu acho que gostaria de dar aula um dia, mas hoje não cabe em momento algum, né, tipo assim, não tem como. Enfim, então também entender, né, isso, né,
E é isso. Gente, acho que agora ela tá aqui ela pra tá mostrar. assim, ó. Não, é que a gente vai se perdendo no tempo. Ai, Eu vamos, falei, vou falando, nossa, né? eu por mim Coisa vou boa. falando e vai indo o tempo, né? Não olha. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu quero, né? Não queria, eu quero agradecer a presença de vocês. Dizer que foi, assim, engrandecedor pra nós, pra mim, pra Jenny, pra vocês estarem aqui. Eu estou lisonjeadíssima, porque, de verdade, a gente vê lá, passa um filme pela nossa cabeça, entrando lá na Univale, com os Tijolinhos. né? Nossa, o Carlos sempre foi uma grande inspiração, porque você sempre teve escritório, sempre foi um professor muito coerente, muito presente, eu achei sempre sensacional, assim, das matérias de projeto. Então, assim, estar agora teve aqui projeto com você, né? passa um Teve filme na algo. cabeça mesmo, né, de tudo. Estou muito lisonjeada de estar aqui na mesa com vocês. Muito obrigada mesmo. É uma pena que a gente tem que terminar, mas assim, a gente vai fazer com que a gente se aproxime mais, né? Eu e a Jenny, Isso, eu pelo menos, se aproximar mais da faculdade. Na sexta eu vou estar lá. Que bom. Pra assistir. E assim, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e que vocês saibam que vocês realmente não estão aqui por acaso, vocês estão aqui porque realmente vocês nos inspiram, tá? Então, a ideia foi essa. Obrigada. Nossa, eu que agradeço. Depois de ouvir isso, até emociona também. A voz dá uma embargadinha aqui. E assim, olhar pra vocês duas, né? Deu certo, né? Estamos Deu fazendo um bom certo, né? trabalho. Estamos fazendo- Fazendo um bom trabalho. Muito obrigada pelo convite. A gente tá muito, muito feliz mesmo. Obrigado também, agradeço muito. Quero deixar de novo a porta aberta para vocês e todos os arquitetos ou não arquitetos que estejam escutando esse podcast que contem com a universidade. Não só a arquitetura, mas com a Univale. Que contem lá, vão para lá que a gente tem as portas abertas. E eu fico muito feliz de ver vocês duas aqui, mães super poderosas, super bem-sucedidas. Obrigada, esse foi o nosso 6º episódio. Obrigada, Marina. Obrigada, Carlos. Eu quero pedir para vocês que vocês sigam o nosso canal, o inspiracast.casacor. A gente vai passando as informações também no nosso Instagram, @HeiberArquitetura e Doris Poli Arquitetura. Obrigada.